Não há sinal de manifestação do Palácio do Planalto até agora em relação à tentativa de cassação de um dos mais valorosos parlamentares, Glauber Braga. Não há. O silêncio do Palácio do Planalto quer dizer cumplicidade, na prática, cumplicidade com o processo de cassação. Mesmo porque o silêncio do Planalto tem a ver com a intimidade da relação entre Lula e Lira. E ou fica patente para o país que não há intimidade entre eles, mas há, e que Lula tem compromisso com a causa da defesa da democracia, porque o que está acontecendo no Congresso hoje é um ataque à democracia. Isso é importante deixar isso claro. O que está acontecendo no Congresso Nacional é um ataque à democracia. Nós transmitimos aqui no Farol Brasil a sessão do Conselho de Ética que votou pela cassação, que agora vai para o plenário. Quem ancorou, quem acompanhou, quem dialogou com vocês aqui durante a sessão, trazendo informações e análises breves ao longo da sessão, foi o Eribaldo Maia, que tem o seu programa aqui, Dialética do Pop Sempre. Ele fez uma observação muito importante, que eu acho que é extremamente relevante e que tem a ver com esta questão da definição de para que lado vai o governo, para que lado vai o presidente Lula e para que lado vão as forças da chamada centro-esquerda, do campo progressista. Eu tenho dito, quem frequenta as redes sociais, sobretudo o Twitter, tem visto, existe um agrupamento petista, lulista, radical, que tem o mesmo comportamento dos bolsonaristas, comportamento assim de bando, um comportamento de extremamente agressivo. O centro da ação deles é o ataque à esquerda, e que tem defendido a cassação do Glauber. O Eribaldo fez uma ponderação muito importante. Onde está você? Está aqui. Eu vou botar um trechinho num vídeo lá no canal dele, mas acho que vai... O Breno Girotto diz: não, Mauro, não há comparação com o bolsonarista. Não, você não conhece, você não sabe o que está acontecendo nas redes sociais, Breno. O que está acontecendo nas redes sociais não é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Eles vivem de atacar a esquerda. Esse é o foco dessa turma. Vem cá, Eri. Olha aqui essa ponderação que Eribaldo faz e que eu acho que é extremamente relevante, o risco que está nesse processo de cassação do Glauber. Fala, Eribaldo. Então que isso pode significar, inclusive, um novo padrão de fazer política da direita, não só dentro das instituições e fora. Natália Bonavides, o próprio Guilherme Boulos, Tarcísio Mota, Sâmia Bonfim, Érica Cocai, Fernanda Melchione, a própria Erundina colocaram de maneira muito justa, e outros também, de maneira muito justa e acertada, de que aprovar esse relatório e caçar Glauber por conta do que foi acontecido, sem desconsiderando o contexto do acontecimento, você naturaliza uma tática que é uma tática típica do MBL, que é uma tática fascistoide de você produzir achincalhamentos públicos, perseguições, xingamentos, constrangimentos, como o MBL costuma fazer com figuras de esquerda, para, a partir da provocação, ao ter o revide como resposta, como no caso de Glauber, ao ter o revide como resposta, a direita poder dizer que a pessoa tem que ser punida, tem que ser caçada, não vai poder participar da política, pode perder direitos políticos e assim por diante. Ou seja, você vai produzir uma tática em que você legitima a perseguição, o achincalhamento, o constrangimento de figuras públicas na política com o fim de destruir não só os seus direitos políticos, no caso de um deputado, mas também de destruir a figura enquanto figura pública política, impedindo a sua atividade política pública. Isso é gravíssimo. Deu para entender? Tem um novo padrão se construindo na luta política a partir desta aliança da direita com
extrema-direita, que é exatamente isto. Deu certo. Se deu certo uma vez, poderá dar certo outras vezes. E aí, esse silêncio do governo, esse silêncio do presidente Lula, né, que é assim, né? Tá pegando fogo lá é o Glauber, é a esquerda radical. Dane-se, entendeu? Dane-se. Não. Vai chegar em qualquer líder, em qualquer parlamentar, em qualquer um que seja considerado inconveniente, como o Glauber é um inconveniente hoje. Como o Glauber é inconveniente. Ele já está armado como é que a coisa funciona. Coloca um provocador, tipo lá esse sujeito que fez com o Glauber, tipo o Wilker Leão, para provocar, até que diante de uma reação, como o Glauber fez na defesa da mãe dele, você corta a cabeça. Você corta a cabeça. Ou seja, a provocação dá certo. Isso é um padrão, nós estamos construindo um novo padrão na luta política para colocar a esquerda fora do jogo. Agora, os parlamentares da centro-esquerda, os parlamentares do PT, iludem-se se acham que isto será restrito apenas à esquerda radical. A esquerda radical, acho que essa é a advertência que o Eribaldo faz muito, muito bem. Tá? Alguém aqui perguntou, falou, olha, não vi ninguém da esquerda defender a cassação do Glauber. Olha, eu não sei quem foi que falou isso aqui. Vale a pena eu ir olhar o que está acontecendo no Twitter, viu? Vale a pena. Aqui, a Rosimeire Alves de Carvalho. Rosimeire, vai lá no Twitter, vai lá no X. São dezenas e dezenas de perfis lulistas / petistas. É da mesma maneira como os perfis bolsonaristas, as pessoas não se apresentam com o seu próprio nome, sempre com pseudônimos, sempre, o mesmo esquema do bolsonarismo, sempre com pseudônimos, e o centro da ação delas é o ataque à esquerda. É o ataque à esquerda. O José Carlos, bom dia. Mauro, o Trump peidou para o Xi Jinping. O Tássio Kleber. Acompanhe diariamente amanhã. Alguma matéria sobre o que está acontecendo com os Correios? Vamos pautar. Não falamos ainda sobre essa crise brutal ali dos Correios. O Sil dizendo, eles vão retirar a taxação do andar de cima e pressionar o desmonte dos pisos antes da vontade de Tebet, que é só no final do ano que vem. Miguel Mendes, isso só valerá para a esquerda. Se um popular fizer isso com a direita, vai ser surrado sem problema, mas com a esquerda vai ser normal. Perigoso, perigoso. Então, o Glauber está em greve de fome, lá na Câmara, vai continuar, a Sâmia já falou que vai adiante, né? Que vai adiante, não tem perspectiva, não tem cenário de interrupção, ele está recebendo muitas visitas, o Sil diz aqui, depois que o Glauber for cassado, qual é a aposta que vão usar nesse caso para defender a direita? Depois da correlação de forças, a onda é, vamos ser cassados, o PT não vai entrar na retaliação, não vai, não vai. Vou falar sobre o que está acontecendo no processo eleitoral para a presidência do PT, coisas espantosas, inclusive, coisas espantosas. Então, ontem teve um culto ecumênico, lá na sala, no plenário 5 do corredor das comissões da Câmara dos Deputados, onde está o Glauber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Irmãs e irmãos, nossos irmãos indígenas nesse ato interreligioso fizeram seu momento bonito. Aqui o Frei, agora me esqueci o nome dele, mas ele fazendo referência à presença de representantes do ATL, do acampamento Terra Livre, ontem foram lá se solidarizar com o Glauber. Tá aqui, ó. A caneta quer te matar, mas o espírito dos nossos antepassados é contigo. O espírito é contigo. Que hoje você
É um homem guerreiro. Nós estamos aqui, amanhã, se permitir, voltarei com outro grupo de povos indígenas, porque a gente sabe que a espiritualidade também alimenta. Tem uns que estão com a despensa cheia de comida, mas está com o espírito vazio. E os parlamentares que votaram aqui por essa cassação do mandato de luta, certamente está com o espírito vazio. Quando uma pessoa, um candidato, perde uma eleição, se perde um partido. Quando uma pessoa de luta, um mandato é cassado, se perde a democracia. E nós estamos aqui pela democracia, porque sabemos que é de luta. Quando não tinha nenhum indígena aqui no Congresso Nacional, Chico Alencar sempre foi um dos mais presentes, Erundina e Glauber também, que marchou junto com a gente. Hoje nós vamos ter uma marcha e as mulheres vão estar lá também na marcha, e a Articulação dos Povos Indígenas estará puxando o ato, Glauber fica, e também a companheira Sâmia, porque sabemos que a conexão, ela vem de um lugar, a dor de um é a dor do outro, e o filho dele que teve aqui também. Então nós estamos aqui para essa força, para essa unidade, porque na verdade você não vai perder mandato não, porque gente de luta não perde mandato. Quem está do seu lado é a força. Então, essa é a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Ela estava, encontrei ela na marcha do acampamento Terra Livre e foi agredida pela polícia legislativa no ataque que foi feito lá no final, já à noite, contra a marcha dos povos indígenas. Como ela disse, isso foi ontem, né? Então ela foi agredida horas depois deste ato. Hoje vai ter novamente uma representação do acampamento Terra Livre lá para se solidarizar com o Glauber, né? Aqui a Dindirinha chamando a atenção, de fato, é isso. Você tem desde ataques abertos desses setores lulistas / petistas, né, que se escondem através de perfis falsos, né, de pseudônimos nas redes sociais, especialmente no Twitter, para atacar a esquerda, para defender a cassação do Glauber. E você tem uma outra maneira de fazer a defesa indireta da cassação do Glauber, quer dizer, o governo não pode se meter. Isso é um assunto da Câmara, o governo não pode se meter. Aí tem um outro setor, mas com alguma expressão também no campo progressista. Não, o governo não pode se meter. Não tem que ficar se metendo neste assunto, não. Então, é uma maneira de lavar as mãos, né? Quem sabe o que significa lavar as mãos, né? É isso aí. Então, este é o processo. Não fui lá ainda ver Glauber, espero estar hoje lá. Ontem fui na marcha do acampamento Terra Livre. E o Yuri traz uma questão, que é isso, é Glauber contra o sistema. Olha que eu achei nas redes ontem de um encontro de não sei se chegou a ser um canal, era um programa chamado Boteco Comunista, lá em 2021, um chavoso bem jovem, inclusive, dialogando com Glauber. Olha que fala forte do Glauber e, ao mesmo tempo, ela explica o que está acontecendo hoje. Ela explica o que está acontecendo hoje. Chavoso, respondendo a sua pergunta, ele tem que ser um meio. Dizem que normalmente a pessoa... Ele está respondendo exatamente a pergunta do Chavoso. Então vocês estão vendo, tá lá o primeiro à esquerda é o Chavoso, tá a Laura Sabino, que já esteve aqui com a gente, Boteco Comunista, 2021, hein? 4 anos atrás, vamos lá. Sua pergunta, ele tem que ser um meio. Então, só ver se é o Chavoso. Então, acho que o mandato, Chavoso, respondendo a sua pergunta, ele tem que ser um meio. Dizem que normalmente a pessoa vai ficando mais velha e ela vai se moderando, né? A minha vivência no parlamento foi o contrário disso, né? Foi passando o tempo e eu só vejo como uma possibilidade real de mudança uma afirmação de um projeto da esquerda radical que não tenha medo de dizer que está à disposição para o fortalecimento da estratégia socialista. Tá aí. Deu para entender? Deu para entender? Está aqui o Marcelo Batista dizendo, é só dar uma volta no perfil de um famoso dono de bar lulista lá no Rio de Janeiro que vocês vão ver a defesa aberta da cassação de Glauber. Mas, Verônica Nascimento, resumo do ataque ao Glauber. Os fascistoides cavam, o juiz comprado, vergonha para a Bahia, o Paulo Magalhães, dá o pênalti. É isso aí. Não é só Glauber que está na mira. Como eu disse, os parlamentares da esquerda radical
Há uma intenção evidente da direita e da extrema-direita, e a grande questão é se terão a cumplicidade dos progressistas ou não. Não está ainda muito definido como isso acontece. A gente teve, então, parlamentares progressistas do PCdoB, do PT, né, até do PSB, se solidarizaram com Glauber lá na sessão do Conselho, mas o governo está em silêncio, está lavando as mãos, e como eu disse, tem um segmento progressista defendendo que o governo lave as mãos e outro defendendo abertamente a cassação do Glauber. Então essa é uma luta política ainda no interior do campo democrático. Mas não é só Glauber. Neste momento, mais uma vez, estão tentando caçar outro parlamentar da esquerda radical, lá no Paraná. Ele chegou a ser caçado quando era vereador. Agora estão tentando caçá-lo como deputado estadual. Ele esteve aqui com a gente, vou trazer ele assim que der, né? Tá aqui. Vocês conhecem, né? Deputado Ricardo Arruda, deputado Tito Barrichello, representando contra mim no Conselho de Ética e pedindo a minha cassação, a perda do meu mandato. Porque, segundo eles, em junho do ano passado, por ocasião da manifestação dos professores aqui dentro, eu que fui mudo num balcão de sorveteria e que tinha aprendido a dizer apenas sim, senhor, não, senhor, posso ajudar? Hoje eu digo, todo poder pertence ao povo, que exerce diretamente ou indiretamente a partir do voto. Mas esse exercício de poder do voto tem que ser informado, qualificado por uma educação de qualidade, para que quando a gente vote, a gente saiba quem cada um desses coronéis que estão aqui representam. Eu aprendi, sei quem eles são, mas sobretudo hoje, a partir da educação, eu sei quem vocês são e quem eu sou, e nós somos uma coisa só. Viva a educação! Exigindo melhores condições de trabalho, eu estaria mancomunado com vândalos do Sindicato dos Professores para impedir, obstruir o exercício de um poder constituído, o poder legislativo, para que os deputados não votassem o projeto de lei, segundo eles. E isso configuraria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha que absurdo! Estão querendo me colocar no mesmo balaio dos golpistas do 8 de janeiro. É mole? É isso aí. Renato Freitas. Renato Freitas. Tá baixo, mas era o som original do vídeo, tá? Não tive como aumentar. Então, nosso Renato Freitas também sofrendo cassação. Né? É a esquerda radical. É a esquerda radical. Hoje foi exatamente por isso, pela solidariedade dele à greve dos professores. Tá? E Renato Freitas é mais um na mira. Se não houver defesa do mandato dele, vai embora. Vai embora. Importante dizer, né? O Renato atua sem qualquer apoio do PT paranaense e curitibano. Tá? Sem qualquer apoio do PT, ele muito isolado no interior do PT, como o Glauber no interior do PSOL. O sistema se incomoda com quem fala a verdade, diz aqui o Sil. Quero ver calar a voz do poder do povo. Vamos vencer. Então, este é o cenário. E isto tudo está acontecendo na Câmara, esta articulação entre Hugo Mota, Lira, o Centrão todo e mais a extrema-direita para caçar Glauber, porque Glauber se levantou contra Lira na Câmara dos Deputados e Deputadas. A gente viu, nós assistimos, vocês assistiram aqui. Né? Existe uma jurisprudência, para usar uma palavra que deu uma certa polêmica, mas é isso, existe um acordo, existe uma praxe, existe um padrão, que é as sessões do plenário da Câmara começarem às 4 da tarde. Todo dia. Todo dia que tem sessão, né? Segunda e sexta, em geral, não tem sessão. Todo dia que tem sessão, começa às 4 a sessão do plenário. E pela regra da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, quando começa a sessão do plenário, qualquer comissão regular, comissão permanente, CPI, para de funcionar, porque a prioridade é do plenário. Então, e começa às 4 da tarde. Todo dia começa às 4 da tarde. O que Lira e
Hugo Mota com ali um Eduardo Cunha ajudando na orientação. Eduardo Cunha não é parlamentar neste momento, vai tentar mais uma vez, ele não conseguiu voltar ao Congresso ainda, mas deve voltar na próxima eleição, mas é uma presença cotidiana na Câmara dos Deputados e Deputadas, tem um papel de articulação desse centrão, direita, extrema-direita, ele tem um papel relevante ali nesta articulação. Então, o que eles articularam? A sessão não começaria enquanto o Conselho de Ética não votasse a cassação do Glauber. Foi o que aconteceu. Então, esticaram, e a sessão só começou depois de votada a cassação. Este processo de cassação do Glauber está acontecendo num momento crucial da Câmara, do Congresso Nacional e do governo, que é a tramitação daquele projeto que o governo Lula considera como uma das últimas tentativas, não a última necessariamente, mas uma das últimas tentativas de reverter a baixa popularidade do governo, que é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, depois desconto para quem ganha entre 5 e 7, e uma taxação irrisória, mas uma taxação das rendas mais altas, de quem recebe acima de 50 mil reais por mês. Tá? E aí está entregue para o Arthur Lira ser o relator desse projeto. Tá? E isto foi combinado na viagem em que Lula convidou. Eu cortei ali o lado do Senado, tá? Ali estava também o Pacheco e o Alcolumbre. Eu cortei-os, porque o que interessa aqui é esse lado aqui, é o lado direito da foto. Então, Lula, com Hugo Mota e com Lira, combinaram o jogo para que Lira fosse o relator do projeto. Tá? Lira está sendo o relator do projeto. É uma história, inclusive, esse projeto é muito interessante, porque ele, mais uma vez, ele vai revelando, né? Ele vai revelando, o governo vai se revelando em qualquer pequena ação, tem outras ações também. Este projeto não é um projeto, né? O presidente Lula tem dito, nunca antes na história desse país, não é bem assim, não é bem assim. O Paulo Guedes, em 2021, ele mandou para a Câmara um projeto de taxação dos mais ricos. Incrível, incrível. E quer saber? O projeto do Paulo Guedes estava, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma barbaridade, mas é verdade, à esquerda do projeto do Haddad. À esquerda do projeto do Haddad. E aí o Lira está dizendo o seguinte, não, eu vou fazer uma fusão do projeto do Haddad com o projeto do Paulo Guedes. O projeto do Paulo Guedes, inclusive, foi aprovado na Câmara e não passou no Senado. Isso lá em 2021. E tem uma mobilização de entidades comerciais, enfim, há uma mobilização para que prevaleça a versão do projeto do Paulo Guedes, porque o projeto do Paulo Guedes é mais simples e, ao mesmo tempo, ele fazia a taxação dos dividendos. Olha que interessante. Lembram-se que a Simone Tebet deu aquela entrevista para a Globo News, no qual ela lamentou que o Congresso não é tão fiscalista, ou seja, não é tão de direita, ou não é tão neoliberal quanto o governo esperava que fosse? Aqui, parecido também, né? Aqui, parecido também. O projeto do Paulo Guedes, ele previa, mais uma vez, aprovado na Câmara, taxação direta para dividendos, 15% de taxação para dividendos. O projeto do Haddad é um projeto meio... negócio... Não é taxação direta de dividendos. Quem ganha dividendos continua sem ser taxado, continua sem pagar imposto de renda. Ele faz uma cesta que soma todas as rendas não tributadas, e aí quem ganha acima de 50 mil vai ser taxado gradativamente, há toda uma gradação, em 10%, é escalonado. O do Paulo Guedes era direto em 15%, era mais agressivo do que esse do Haddad.
Incrível, né? Incrível. Que é o diz a Eliane aqui, né? 15%, não, 15% não, 10%, Eliane, 10% é o projeto Haddad, no máximo, para os ricos e 27,5% para o pobre, não para o pobre, para a classe média, né? Beto Comuna, a esquerda só pode ser aceita dentro do capitalismo se for bem comportada, acrítica e despolitizada, ou seja, esquerda social neoliberal ou neoliberal progressista. É exatamente este o ponto, Beto. Acho que você botou... E nós vamos tratar desse assunto na perspectiva econômica. Para ser aceita no sistema, para viabilizar este governo de frente ampla, quem faz concessão não é a direita. Quem faz concessão são os setores chamados progressistas. Você olha o programa do governo Lula, qual é a concessão que a direita fez nesse programa? Nenhum. É só o segmento progressista do governo que faz concessão. Quem vai dizer que Bolsa Família é concessão? Não. Vai dizer que até o imposto é uma concessão? Não. Nada disso caracteriza um governo progressista. Taxar, isentar quem ganha até 5 mil, ou taxar quem ganha acima de 50 mil, não é uma característica de governo progressista. Isso está no capitalismo. Né? Nos Estados Unidos é assim, na Europa toda é assim. O que caracterizaria um governo progressista ou um governo de esquerda seriam mudanças estruturais na sociedade que mudassem o padrão do desenvolvimento para que não fosse mais alicerçado como é hoje, né? O Brasil é o fazendão do mundo, alicerçado no agronegócio, alicerçado no setor financeiro, alicerçado nas mineradoras e alicerçado na indústria do petróleo, para que fosse outro padrão de desenvolvimento e outra estrutura de distribuição de renda no país. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. O país é um fazendão, é a mina, mina mesmo, né, do planeta. E a estrutura, a distribuição de renda interna continua exatamente a mesma. É isso aí. Tem enorme apoio o projeto. Saiu há 2 dias essa pesquisa. 70% da população, pesquisa Datafolha, é a favor de cobrar. Ou a favor de isentar quem ganha até 5 mil por mês. Apenas 26% é contra. Ou seja, esse projeto teria que ter sido aprovado lá em março de 2023. Esse projeto é a constatação definitiva de que essa conversa de correlação de forças dos petistas e dos progressistas é uma conversa para boi dormir. Porque é isso, né? Se tem correlação de força agora para apresentar o projeto, não tinha lá em 2023, a correlação de força era melhor, o Lula estava no auge da popularidade. Tem um enorme apoio. O Ciro Nogueira, naquele vídeo, naquele áudio, né, da reunião dele lá com o pessoal do BTG, ele fala isso. Não tem como ficar contra. Todo mundo sabe disso. Né? O Gramado, na frente do Congresso Nacional, sabe que nenhum parlamentar ficaria contra esse projeto, desde sempre. Desde sempre. Aqui, ó. Vai aprovar ou não vai? Aí tem uma divisão, 50% acha que vai aprovar, 45% acha que o Congresso vai rejeitar. Também, ó, para quem defende cobrar imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil por mês, 76% a favor, apenas 20% contra, e a projeção é mais ou menos a mesma, tá vendo? Meio a meio. 47% diz que vai aprovar, 49% diz que vai rejeitar. Tá aprovado. Esquece, está aprovado. E aí, o esquemão é esse é o sistema. E a grande questão é que a esquerda, e a esquerda radical, tem que se levantar contra esse sistema. Saiu agora, as comissões foram reinstaladas, estão começando a trabalhar, e com isso, a secretude, vamos dizer assim, daquelas emendas de comissão, que era para onde tinha se refugiado o orçamento secreto, elas se tornaram transparentes. Adivinha quem são os 2 parlamentares mais favorecidos pelas emendas de comissão? Pelo orçamento secreto, que continua até hoje. Liri Pacheco.
Lira e Pacheco. O Lira destinou 250 milhões de reais, 5 vezes mais do que um parlamentar comum tem direito a destinar para os municípios dele. E o Pacheco, 215 milhões. Deu para entender por que eles querem caçar o Glauber? Por que o Glauber incomoda tanto? Está em andamento um grande acordo. A gente tem falado, já deu manchete aqui para o acordão. Este acordão envolve desde esse arreglo entre o governo Lula e o Centrão, lá no Congresso, até um acordão relativamente ao 8 de janeiro. A gente tem denunciado isso aqui, só nós temos denunciado. Esse assunto não aparece em outros segmentos da mídia. Qual é o acordão? Bota o Bolsonaro fora do jogo, condena mais 1, 2, 3, 4 generais ali do grupinho mais próximo a ele, e o resto vira a página. É que nem 64, não, vira a página. Vira a página. É este o acordão que vem sendo costurado entre a presidência, entre o STF e entre o Legislativo. Aí teve gente semana passada que nos atacou, dizendo que é uma mentira, que não existe acordão nenhum, que não vai ter nada disso, que o governo e o STF serão inflexíveis e tal. Né? Olha a Gleisi aqui. E aí vamos lembrar, a Gleisi não é mais, ela não fala mais como presidenta do PT, não fala mais como deputada, ela fala como ministra do governo Lula, a ministra responsável pela articulação política do governo Lula. Olha aqui o que ela falou ontem. Gleisi admite debater a redução da pena a envolvidos do 8 de janeiro. Não pode anistiar quem tentou o golpe. Bom, mas quem é que resolve? Quem é que define quem tentou o golpe, quem não tentou, quem foi líder do golpe, quem não foi? Tá aí, o acordão está em marcha, gente. Não nos iludamos, o acordão está em andamento neste país. O Sil diz, temos novos cargos no Legislativo, acionista majoritário de emenda. É isso mesmo. Tudo isso é o contexto deste grande acordão das classes dominantes brasileiras, que envolve do governo Lula aos outros poderes, ao sistema financeiro, ao agronegócio, às mineradoras, às petroleiras, inclusive a Petrobras, enfim, quem manda no país. Quem manda no país. E faz parte deste acordão jogar o Bolsonaro para fora do jogo, colocar o Bolsonaro para fora do jogo, colocar junto com ele mais alguns mais simbólicos e passar o pano para o resto para fazer uma reconciliação, né, com a direita e mesmo com segmentos da extrema-direita, porque aí a vida segue, né? Aí a vida segue. Tá aí a Gleisi. Não pode anistiar quem tentou o golpe, mas vamos debater a redução da pena dos envolvidos do 8 de janeiro. Tá aí. Assim a coisa anda.